João capítulo 10, nós temos falado nesses dias acerca da vida abundante. Você crê que Deus tem uma vida abundante para a sua vida? Nós vimos lá que vida abundante não era a vida biológica, nem a vida emocional, psique. É a vida de Deus. Deus tem uma vida de Deus abundante para nós. Fala para o irmão que está ao lado, Deus tem uma vida abundante para a sua vida. Mas isso não está falando de riquezas, isso não está falando de bens materiais, isso não está a falar de saúde física. Isso é uma vida espiritual, é a vida Zoe, a vida de Deus. E esse texto que nós falamos disso, temos falado disso a respeito desses dias, que é João 10, o capítulo 10, o versículo 10, está dentro de um contexto ao qual o Senhor Jesus falou, e eu quero que nós leiamos esse contexto hoje. A partir do versículo 1 diz assim, João 10, a partir do 1 diz assim: eu asseguro a vocês que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas e estas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas nunca seguirão um estranho. Na verdade, fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que ele estava falando. Então Jesus afirmou de novo: digo a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Em outras versões diz abundante. Versículo 11: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida, sua vida, pelas ovelhas. O assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e o dispersa. Ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi do meu Pai. Diante dessas palavras, os judeus ficaram outra vez divididos. Muitos deles diziam: ele está endemoninhado e enlouqueceu, por que ouvi-lo? Mas outros diziam: essas palavras não são de um endemoninhado. Pode um demônio abrir os olhos dos cegos? Baixe sua cabeça, feche os teus olhos. Senhor Jesus, nós estamos aqui nesta manhã porque amamos o Senhor, estamos reunidos no Teu nome, para Te louvar, para Te adorar e para ouvir a Tua voz, Jesus. Jesus, são as Tuas palavras que são Espírito e vida, e queremos que a Tua palavra gere vida em nós, gere transformação em nós, gere, ó Deus, o poder do Senhor manifestado em nossa vida. Por isso nessa manhã tem liberdade em nós, Espírito Santo de Deus. Glorifica Jesus no nosso meio, revela-nos Jesus, fala conosco nesta manhã, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. O Senhor Jesus, dentro desse texto de João 10, onde justamente ele falou esse versículo que nós temos lido esses dias: o ladrão vem para roubar, matar e destruir, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Jesus fala num contexto onde ele dá um exemplo de pastor de ovelha e ovelhas. Deixa eu te fazer uma pergunta, olha aqui para mim. Se você pudesse escolher ser um animal, qual você escolheria ser? Um leão?
Uma águia? Um gatinho? Um cão? Qual você escolheria? Acho que ninguém ia escolher ser ovelha, porque ovelha... Qual é a habilidade de uma ovelha? Dá leite, dá lã, dá comida. Sabe que a ovelha, ela é um animal extremamente inofensivo. Não sabe se defender, dá leite, dá lã, e sabe fazer só bé, mais nada. Não sei se você sabe, mas a ovelha, ela é míope, ela não consegue enxergar 1 metro para frente. Quando eu li isso, falei, nossa, tadinha da ovelha, né? Eu estou me parecendo elas hoje em dia, assim, com esse olho aqui. A ovelha, se ela não tiver o pastor dela, ela está perdida. E o Senhor Jesus, para tentar figurar a nossa vida, Ele não usou nem o leão, nem o gato, Ele usou a ovelha para nos figurar. Não sei se você se sente ofendido com isso. Espero que não. Mas isso mostra a nossa fragilidade, a nossa dependência do nosso pastor. Eu quero aqui dentro desse texto, podemos tirar aqui para nós algumas verdades. Porque o Senhor Jesus, usando essa comparação de pastor de ovelha com as ovelhas, disse que Ele, o bom pastor, veio para nos trazer vida e vida em abundância. Mas olha só, olha aí a partir do versículo 1, ele disse assim: eu asseguro a vocês que aquele que não entra pelo aprisco das ovelhas, pela porta, mas sobe por outro lado, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O pastor abre a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas, e essas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas nunca seguirão um estranho, na verdade. Fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. Sabe, deixa eu te falar uma coisa. Primeira coisa que eu quero que nós vejamos aqui, o Senhor Jesus, Ele deixou isso muito claro. Eu sou o pastor. Sabe, deixa eu te falar uma coisa. Para nós como igreja, Jesus é o pastor. Por mais que nós usamos esse nome do pastor da igreja, né? Porque é um nome bíblico, mas o sumo pastor é o Senhor Jesus. Nós somos apenas o co-pastor. Ou, como eu gosto de falar, o cão pastor. Porque todo pastor tem um cão pastor, que auxilia a pastorar o rebanho, sim ou não? Então a gente não é pastor, a gente é cão pastor. Para ajudar o Senhor, que é o pastor, a conduzir as ovelhas. Sabe, fala para o irmão que está do seu lado, só Jesus é o grande pastor, aleluia. Agora é interessante que nesse texto o Senhor Jesus começa a falar, porque quando nós lemos João 10:10, que ele diz assim: o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham abundância. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quem é o ladrão? O diabo? Quantos acham que é o diabo? Ok, alguns. Mas Jesus não está a falar do diabo. Por mais que o diabo venha roubar, matar e destruir, no contexto ele não está a falar disso. Ele diz: aqueles que vieram antes de mim eram ladrões, falsos pastores. E ele diz que esses venham para roubar, matar e destruir. Eu vim para... Olha só, a partir do versículo 6 ele diz assim: Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que lhes falava. Então Jesus afirmou de novo: digo a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim, sabia que não está a falar do diabo, todos os que vieram, sabe que tiveram outros antes de Jesus a dizer que eram o Messias, e eles morreram, e acabou. Ele disse: todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não o ouviram. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham abundância. O Senhor Jesus não está a falar do diabo. Por mais que o diabo rouba, mata e destrói, Ele está a falar de falsos pastores que vêm para roubar, matar, destruir, ainda que sorrateiramente. E eu quero dar aqui alguns exemplos. Claro que eu não vou citar nome. Mas um verdadeiro pastor, primeiro, ele tem que ter ovelha. Hoje, infelizmente, tem muita gente aí com título de pastor,
Tá, mas quem que você pastoreia? Não tem, eu sou um pastor itinerante. Não existe pastor itinerante. Você pode ser um evangelista, um missionário, alguém que está... Ok, aleluia. Mas pastor precisa ter ovelha. E cuidar e pastorear as ovelhas. Segunda coisa, o pastor de verdade, ele é aquele que ele faz não porque ele é pago para fazer, mas porque ele ama as ovelhas. Jesus, ele estava a falar, aquele que é assalariado, ele está ali, mas na hora que o lobo vem, ele opa, porque ele não está ali por amor às ovelhas. Por mais que chegue a um ponto que a igreja às vezes precisa pagar um salário para o pastor, que ele precisa ter o tempo inteiro, nunca um verdadeiro pastor pode ser movido pelo seu salário, e sim por amor às ovelhas. Jesus disse, o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Esse é o verdadeiro pastor. Agora tem pastor aí, eu não cito o nome, mas eu falo para que você possa, como cristão, olhar, avaliar, colocar diante de Deus, se você precisa ouvi-lo. Porque tem uns que vão aí, vão pregar nos lugares, cobram uma nota para você entrar, mas não tem ovelha. Vamos voltar aqui. Outra coisa, um verdadeiro pastor, ele fala apenas o que o pastor supremo Jesus falou. Sabe, deixa eu te dizer uma coisa, eu não estou aqui para falar a minha opinião. A obra de Deus, ela não é edificada pela minha opinião. A obra de Deus não é edificada pelo meu ponto de vista. A obra de Deus é edificada pelas palavras de Jesus, que é o pastor. O próprio Senhor Jesus foi o exemplo, lá em João 17, quando ele disse, Pai, eu falei para eles tudo aquilo que o Senhor me disse. Se o próprio Senhor Jesus só falou aquilo que ele ouviu, nós temos que falar apenas aquilo que o Senhor disse. Semana eu estava ouvindo uma pregação, um pastor que eu até recomendo que você ouça, pastor Augusto Nicodemos, e ele disse assim, se eu falar alguma coisa aqui que não seja na Bíblia, você tem obrigação de ignorar. Porque essa história de eu falar o que não está na Bíblia, e eu querer falar, acredite em mim, não acredite em mim não, tem que estar na palavra, tem que estar com base bíblica, fundamentos. Quantos estão entendendo? Por isso, nunca, eu falo isso, eu acho fundamental, nunca vá para uma igreja perto da sua casa. Vá para uma igreja perto da Bíblia, que se preocupe em pregar o verdadeiro evangelho de Jesus, falar aquilo que o Senhor Jesus falou. Amém? Aleluia. Outra coisa, o pastor, ele protege as ovelhas. Ele protege as ovelhas. Ele vai às vezes falar para a ovelha, filha, não vai por aqui, vai por ali. Esse é o verdadeiro pastor. Ele não é aquele, você que sabe, você que escolhe. Eu falo, não, filho, eu vou te orientar. Aqui, ó, vem aqui. Porque se a ovelha não enxerga um metro para frente, imagina só, né? A ovelha precisa ser guiada pelo seu pastor. Quantos estão entendendo? Uma outra coisa que nós vemos aqui nesse texto, e eu vou acelerar um pouco, porque eu tenho várias coisas aqui. Olha só o que diz a partir do versículo 14. Acompanha aí na sua Bíblia. Jesus, ele disse, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não são desse aprisco, é necessário que eu as conduza também. Olha só o que ele diz, elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Deixa eu te falar uma coisa, as verdadeiras ovelhas de Jesus ouvem as palavras de Jesus. Olha aqui para mim, nem todos os que estão na igreja são ovelhas. A igreja sim, a verdadeira é só composta por ovelhas, mas nem todos que se reúnem na igreja são só ovelhas. Mateus 25 fala que Jesus, quando vir, ele vai vir separar as ovelhas dos bodes. Pergunta para o irmão que está do seu lado, e aí, qual que você é? Não, é ovelha. Porque a ovelha, ela obedece. Se berrar é bode. Porque quando é palavra de Jesus, irmão, sabe, é terrível quando você vê às vezes um irmão, você fala aquilo que Jesus disse. Eu não estou falando a minha opinião, é o que a Bíblia diz, e ele diz, não, eu não concordo, é bode. Porque ele diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Sabe, a minha maior preocupação é um dia eu ouvir a voz de Jesus e eu não querer dar ouvidos. As verdadeiras ovelhas ouvem a voz do seu pastor.
E o seu pastor não sou eu, é Jesus. Eu só estou aqui para transmitir a voz dele, amém? Mas quando você lê a palavra de Deus, aí quando você lê as palavras de Jesus, é a palavra do pastor, ao qual nós devemos ler e ouvir. E se em algum momento, alguma passagem bíblica que você não entender, você falar: Jesus, me ajuda a entender, porque eu sou uma ovelha, eu não estou conseguindo ver 1 metro para frente. Quantos entendem? Aleluia. Uma outra coisa que nós vemos nesse texto, ali no versículo 4, olha só o que diz: depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas. Quem que vai adiante delas? O pastor. E estas o seguem, porque conhecem a sua voz. Eu te encorajo, eu fiz essa pesquisa, você vai no YouTube, pastor de ovelhas mesmo, ovelha é um animal, conduzindo ovelhas. É impressionante. Quando o pastor faz um som específico que elas estão acostumadas, todas elas, quando ele fala para elas parar, elas param. Quando fala para seguir, elas seguem, porque elas conhecem a voz do pastor. Mas esse texto diz que o pastor vai adiante delas. Deixa eu te dizer uma coisa: a verdadeira ovelha tem sempre o Senhor Jesus adiante. Hoje, infelizmente, tem ovelhas, que a gente põe em causa ser ovelha, que quer tomar a frente, quer tomar as próprias decisões, sem a decisão do seu pastor. Não sou eu, atenção, Jesus, sem a palavra do seu pastor, sem a orientação do pastor supremo que é Jesus, e querem estar à frente. Eu vou te falar, meu irmão, quando a gente toma a frente, primeiro buraco a gente cai. Eu coloquei um vídeo aí, está aí no e-mail, olha aí no e-mail, eu vou pedir para vocês abrirem aí, eu vou mostrar para vocês como que é uma ovelha. Você consegue abrir rapidinho? Está aí no jeito? Está ligado isso aqui? Pelo menos estava, né? Isso, está no e-mail. É só abrir rapidinho. Porque quando o pastor vai à frente, me avisa a hora que estiver ok. Quando o pastor vai à frente, as ovelhas acompanham porque conhecem a sua voz. Mas quando a ovelha quer tomar o seu próprio caminho, tá indo? Ah, ok. Tá bom. Eu tinha que ter lembrado de fazer isso antes aí, mas daqui a pouco vai passar aí. Por isso a quarta coisa que nós vemos aqui é que sempre o Senhor Jesus deve estar à frente. Deve estar à frente. Por isso todo cristão, toda ovelha de Jesus, antes de tomar qualquer decisão, antes de querer seguir qualquer caminho, é ouvir a voz do seu pastor dizendo: vem por aqui, eu estou na frente, pode vir que eu estou aqui. Agora, quando nós queremos tomar os nossos próprios caminhos, é que é o problema. Vai falando na hora que tiver ok aí, tá bom? Agora, abra a sua Bíblia aí. Eu quero ler aqui um outro texto, porque o Senhor Jesus aqui em João 10, ele fala essa comparação de pastor e ovelha. E teve um homem na Bíblia que foi pastor de ovelhas, e que entendia muito bem sobre o assunto. Abra aí no Salmo 23. Rei Davi foi pastor de ovelhas antes de ser rei, que é um homem que entende muito de ovelha e de pastoreio de ovelha do que o próprio Davi, que foi pastor de ovelhas. E nesse texto, complementando aqui João capítulo 10, nós aprendemos muitas lições acerca de nós sermos verdadeiras ovelhas de Jesus. Porque Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E Jesus fala esse texto dentro de um contexto de que Ele é o pastor e nós somos a ovelha. Fala para o irmão que está do seu lado: você precisa ser ovelha de Jesus. Isso. Aleluia. Vamos ler aqui o Salmo 23, que diz assim a partir do versículo 1. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor. Guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e de morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão
todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Está aqui o vídeo, só para você ter uma ideia do que é uma ovelha sem pastor. Pode aumentar o volume que tem som aí. Isso é uma ovelha, ó. O pastor foi lá, tirou ela do lugar, aí ela sozinha. Ok. É totó, não é? Totó, não veio um palmo para frente? Ok, olha lá. Em slow motion ainda. Se a gente fosse colocar aí uma narração desse vídeo, olha aí. Fala, pastor, me ajuda, pastor, me ajuda. E o pastor vai lá, pega. Obrigado, pastor, não preciso mais não, viu? Pode deixar que eu me viro. Isso, obrigado, viu, pastor? Olha aí. Entendeu? E o Senhor Jesus coloca-nos como ovelha. Agora olha só no Salmo 23. Nós temos aqui algumas lições para nós. Primeiro é o seguinte, no Salmo 23, o versículo 1, Davi ele diz assim: o Senhor é o meu pastor. Deixa eu te fazer uma pergunta. O Senhor, Ele é o teu pastor? Porque muitas vezes nós temos muita facilidade de falar, Ele é o meu Senhor, Ele é o meu pastor, mas ser ovelha de Jesus significa ir aonde Ele vai, fazer aquilo que Ele fala. Se Ele falar, vem por aqui, você vai por ali. Se Ele falar, não vai, não vai. Esse é ovelha. Quantos estão entendendo? Aleluia. E aqui no texto, ele continua no versículo 1, dizendo, ele diz assim: de nada terei falta. Uma versão antiga dizia assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Que a versão revista atualizada é assim. Mas ela não foi traduzida de uma forma muito certa. Se você pegar no original, ele não diz, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. A tradução mais correta seria, o Senhor é meu pastor e de nada terei falta. Percebe que o sentido muda? Porque muitas pessoas pegaram esse versículo, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Não vai me faltar nada. Não vai me faltar comida, não vai me faltar trabalho. Mas não é isso que está ali. Quando o Senhor é meu pastor, eu não vou sentir falta de nada. E nós estamos a falar num contexto onde Davi pastoreava ovelhas, sabe aonde? No deserto. Epa. Imagina o que é uma ovelha sendo pastoreada. E deserto, onde um pastor de ovelhas no deserto tem que ficar procurando onde tem pasto para alimentar, tem que ficar procurando onde tem água para beber. Só que ele disse, quando eu tenho o Senhor como meu pastor, eu não vou sentir falta de nada. Ele é meu pastor. Ainda que eu veja, olhe ao redor e seja um deserto, eu tenho tudo aquilo que eu preciso. Eu tenho o Senhor como pastor. Quantos estão entendendo? Segunda coisa que nós vemos nesse texto, olha só o versículo 2, diz assim: em verdes pastagens me faz repousar. Se você for lá para a região de Davi pastoreava as ovelhas, existe verdes pastagens? Talvez não na nossa concepção como nós fomos criados. Porque quando a gente pensa em verdes pastagens, o que a gente pensa? O parque da cidade. Em verdes, a gente pensa naquele ali. Aí na primavera tem aquelas florzinhas amarelinhas. A gente pensa isso, sim ou não? Na sua cabeça não vem isso? A minha também vinha. Mas você faz uma pesquisazinha na internet, você vai ver o que é verde pastagem lá em Israel. Você vê o deserto, um tufinho ali de comida, matinho aqui, outro tufinho ali. Percebe? É entender que o Senhor de fato, Ele cuida de nós. Mesmo quando há pouco, o Senhor levanta e sempre dá o suprimento. Outra coisa que nós vemos nesse texto, olha só, no versículo 2 ainda: em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Sabe uma coisa que eu não sabia e fiquei sabendo? A ovelha, ela é tão totó, tão medrosa, que se ela vai em algum lugar para beber água e a água estiver em movimento, ela não bebe, porque ela tem medo. Ela é capaz de morrer de fome do lado da água, só porque a água está em movimento, fazendo muito barulho. Ela não bebe. Tanto que você vê, eu vi vídeos na internet onde o pastor pega a água numa garrafa PET lá e dá como se fosse uma madeira para a ovelha, porque senão ela não bebe. Olha o cuidado do pastor com a ovelha.
E aqui diz que o Senhor, Ele nos conduz a águas tranquilas, águas calmas, para que possamos beber. Versículo 3, o próximo diz assim: restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Restaura-me o vigor, em outras traduções diz que Ele renova as nossas forças. Você já se sentiu alguma vez sem força, sim ou não? Às vezes com vontade de chutar o balde, desistir de tudo. O nosso pastor é aquele que renova as nossas forças. Quando Ele é o nosso pastor, Ele renova a nossa força. E depois continua dizendo, no versículo 3: guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Em outras versões diz: guia-me no caminho certo. Deixa eu te fazer uma pergunta: você quer andar pelo caminho certo, sim ou não? Só existe um caminho certo, o de Jesus. Geralmente quando a gente erra o caminho, é porque foi decisão nossa e não foi uma palavra de Jesus. Por isso eu sempre falo isso, eu te encorajo. Se você tem uma palavra de Jesus, ande. Se você não tem, não ande. Porque você tomar uma decisão fora do caminho de Jesus, Ele nos conduz no caminho certo. Veredas justas, caminhos corretos, caminhos verdadeiros, é Jesus que conduz. Amém? Aleluia. Olha só o que diz ali no versículo 4. Ele diz assim: mesmo quando eu andar por um vale de trevas e de morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Sabe o que é interessante? Que Davi, ele diz o seguinte: o Senhor me leva aos pastos verdejantes, o Senhor me leva às águas tranquilas, o Senhor, sabe, me leva ao caminho justo. Mas depois ele diz aqui: ainda que eu ande pelo vale de sombra da morte. Nunca, escute isso, nunca é vontade do pastor Jesus nos levar a um caminho de trevas e de morte. Quando a gente passa, é porque a gente decide: ainda que eu ande. Quantos estão entendendo? A vontade do Senhor é nos guiar. Quando Ele está à frente, Ele vai nos guiando pelos caminhos retos. Mas Davi, ele fala: ainda que eu ande pelo vale de trevas e de morte. Decisões erradas. Você já tomou alguma decisão errada que você se viu num vale de trevas e de morte? Você fala... Mas olha só o que diz aqui o texto. Porque o Senhor, Ele nos ama. Você crê que o Senhor te ama? Aleluia. Ele, mesmo quando nós tomamos decisões erradas, Ele continua nos amando, mas não para por aí. Olha só o que diz. Versículo 4: mesmo que eu ande pelo vale de trevas e de morte, não temerei perigo algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Em outras versões diz: me consolam. Me consolam? Se você pegar essa palavra no original, que eu fui atrás dela lá, naquele nosso site, essa palavra me consolam, não sei se dentro do contexto você não fica confuso. Espera aí, eu estou num vale de sombra e de morte, aí a tua vara e o teu cajado me consolam. Não te faz confusão? Essa palavra consolo, ela pode servir para consolo, como pode servir para conduzir ao arrependimento. Faz mais sentido, não? Mas não só faz conduzir ao arrependimento, como é como se fosse assim. Imagina um pai, quando o filho erra, e ele fala com o filho não ouve, que sabe que tem criança que não ouve, né? E aí o que você tem que fazer? Fazer o que a Bíblia diz, que a vara da disciplina livrará o coração da criança da morte. E você pega a vara e corrige, disciplina. Você a conduz ao arrependimento. E ela se arrepende, porque ela até chora. A criança se quebranta na hora. Mas é interessante que, vendo isso, sabe que todo pastor de ovelha, ele tem vara e cajado. A vara, ela é um pau normal, e tem um cajado que tem aquele arcozinho na ponta. Quantos já viram aquilo? Muito bonitinho, né? Sabe para que serve a vara? Para bater na ovelha.
Eu estava ouvindo um testemunho do Rodrigo Silva, não sei quantos conhecem, é arqueólogo. E ele conta que uma vez ele foi lá nessa região de Israel, e tinha lá um pastor com algumas ovelhas, e eles foram parar para tirar fotografia. E tinha lá um pastor com as ovelhas, e um pastor com as ovelhas pegou uma ovelha na frente deles e partiu a pata da ovelha. Você fala, que crueldade! Não tem defesa dos animais aqui nessa terra. E aí criou aquele burbuliço. Aí o guia turístico foi chegar lá para tentar entender o que estava acontecendo, e ele foi querer traduzir. E o pastor da ovelha começou a contar: essa ovelha aqui, ela vive fugindo. E toda vez que eu vou atrás dela, ou ela está com uma cobra grudada nela, ou ela está com alguma coisa fazendo mal para ela. E a única forma de eu a protegê-la, para que ela não fuja, é partindo a pata dela. Por isso que muitas vezes o Senhor, Ele usa a vara dele para nos corrigir, para quebrar nossas pernas. Não porque Ele não nos ama, mas porque Ele nos quer perto dele. Dói. A correção dói. Olha que cajado forte, um de frente, né? Davi, ele pecou feio, sim ou não? Adultério. Deus deu até tempo para ele se arrepender. Ele se arrependeu? Não. Teve que vir o profeta e falar bem no meio, expor ele. Deus quis expor Davi para quê? Porque não o amava? Para denegri-lo ou para descredibilizá-lo? Não. Para tratá-lo, porque queria ele perto dele, como ovelha. Ainda que nós tomamos decisões erradas e nos vemos em vale de sombra de morte, o Senhor, Ele vai estar ali com a vara dele, para que, se for preciso, quebrar nossas pernas, bater na nossa cabeça, para nos trazer de volta. Essa é a vara. Sabe para que serve o cajado? Com aquele arcozinho? É porque quando às vezes a ovelha está indo para um lado torto, ele pega ali com aquela vara grande, com o negócio, pega pelo pescoço e volta para cá. Na pessoa, você ser puxado pelo pescoço pelo Senhor, aleluia. Às vezes a gente tem que pegar os filhos pelo pescoço, né? Foi ontem ou anteontem, eu estava voltando com o Du, a pé, acho que voltando da escola, pegando ele, e ele distraído, né? Ele ia dar com a testa na lata do lixo. E ele, aquele tranco, ó, te salvei, hein? Às vezes no momento a gente não entende, mas às vezes é o Senhor nos puxando pelo pescoço, nos livrando de um abismo. Filho, não vai por aí que você vai ser igual aquela ovelha. Sabe, a correção do Senhor, o puxar do Senhor, é porque Ele nos ama. Pode ser que doa. E vou te falar, quanto mais rebelde for a ovelha, mais ela vai apanhar, mais ela vai sofrer, mais ela vai ser quebra as pernas. Mas porque o pastor ama. Você entende isso? Aleluia. Vamos seguir. Versículo 5 diz assim: preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Eu não sei se você consegue imaginar isso no contexto de ovelha, porque a ovelha, ela está dentro do aprisco. Se você pesquisar, você vai ver isso. Lá em Israel existem dois tipos de aprisco: o aprisco de verão e o aprisco de inverno. O aprisco de inverno é um aprisco grande, onde muitos pastores levam. Mas o aprisco de verão é no meio do deserto, é um cercadinho de pedra, onde não tem porta. Quem é a porta é o pastor. Por isso que Jesus fala: eu sou a porta das ovelhas, onde ele entra. E nesse lugar onde o pastor está ali no aprisco, ele conduz as ovelhas para o lugar onde há alimento. E ele protege as ovelhas. Quando ele fala aqui, quando ele diz aqui: preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos, eu fico imaginando o pastor com as ovelhas, os lobos à volta, falar: aqui você não toca, elas estão bem alimentadas e guardadas para mim. Olha a proteção do Senhor. Ei, pode comer. Porque a ovelha, deixa eu te falar, um dos momentos mais vulneráveis da ovelha é quando ela está comendo. Porque a ovelha já é totó, com a cabeça baixa, então só vai ver a comida. Mas o Senhor, Ele é o nosso pastor. Ele nos leva a um lugar onde há alimento,
Prepara um banquete, mesmo na presença dos inimigos. Agora olha só, o que continua o texto dizendo: prepara um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo. Sabe, existem duas aplicações aqui nesse texto, aplicações históricas. Primeiro, o óleo na cabeça de uma ovelha era usado para tratar, para expandir, expelir animais, às vezes que quisessem entrar e fazer. Então, ungir a cabeça para proteger, né? De mosca, de criar ali inflamações. Então, unge a cabeça, é uma proteção. Mas tem outra coisa. Sabe que no antigo Israel, as pessoas não tomavam banho todo dia. Alguns ficam felizes com isso, mas não é o caso. Nós tomamos, aleluia. Mas olha só, e por causa disso, quando uma pessoa era convidada para jantar em algum lugar, o convidado, quando o recebia bem com honra, ungia a cabeça do convidado com óleo perfumado. Por isso que Jesus, quando estava na casa do fariseu, aquela mulher foi ungir Jesus, derramou. E Jesus falou assim: eu entrei na sua casa, você não ungiu a minha cabeça, você não me honrou, você não valorizou a minha presença. Porque o estar naquela casa para o alimento e ser ungido era valorizar a presença. Falou: não, eu estou aqui, eu vou perfumar você. Já que você não toma banho todo dia, vou perfumar para nós estarmos juntos em comunhão. Aqui, o Davi estava dizendo ali, olha só: tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo. Isso é uma honra. Falei: vem cá, filho, você vai estar perfumado, você vai estar cheiroso, eu vou cuidar de você. Quantos estão entendendo? Aleluia. Mas depois ele continua dizendo no texto: e faz transbordar o meu cálice. Cálice é do quê? De vinho. Faz transbordar o meu cálice. Ele está numa refeição, na presença dos inimigos, foi ungido a cabeça, e o cálice não pode vir. Vinho na Bíblia a gente sempre fala que aponta para o Espírito Santo de Deus e a alegria no Espírito. Não vai faltar o Espírito Santo e não vai faltar a alegria para aqueles que são ovelha do pastoreio do Senhor. Amém? Aleluia. Continuando o texto, no versículo 6 ele diz: sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Deixa eu dizer uma coisa: aquele que é ovelha de Jesus, a bondade e a fidelidade de Deus nos acompanha. Nós não vamos precisar correr atrás da bondade de Deus, nós não vamos precisar correr atrás da fidelidade de Deus. Ela nos acompanha só pelo fato de nós estamos debaixo do pastoreio de Jesus. Você crê nisso? Nós cantamos isso hoje. Bondade me seguirá, Senhor. Como é que é? Tua bondade me seguirá, Senhor. Quando somos ovelhas do pastoreio de Jesus, a bondade dele nos segue, a fidelidade nos acompanha. Você crê nisso? Mas Davi depois continua dizendo: sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Ele está dizendo: olha, a bondade vai me acompanhar e todos os dias eu voltarei à casa do Senhor. Nós sabemos que hoje a casa do Senhor é quando a igreja se reúne. Nós somos o corpo de Cristo, a casa do Senhor. Quando nós somos ovelhas do pastoreio do Senhor, para nós é uma alegria voltarmos sempre a reunirmos como casa de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa: o Senhor Jesus disse que veio para nos dar vida e a vida em abundância. E essa vida em abundância nós vivemos quando nós temos o Senhor como nosso pastor, e quando nós verdadeiramente somos ovelhas do seu pastoreio. Amém? Eu queria que você ficasse de pé no seu lugar.